Olá, eu sou Janaína Polidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E hoje nós vamos falar sobre o uso da onomatopeia durante a fase de alfabetização. Na verdade, gente, a onomatopeia tem um período específico que deve acontecer na fase de alfabetização e para que não prejudique os pré-requisitos da alfabetização. E o desenvolvimento dela não pode ser usado de modo estruturado, né? Infelizmente, a gente tem aí na parte comercial pessoas que incentivam esse uso, mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os motivos de não fazer isso e de que forma, sim, é saudável utilizar a onomatopeia como forma de alfabetizar enquanto recurso, não enquanto metodologia. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou colocar e tirar, porque às vezes a tela, como eu sempre falo nos vídeos, ela não funciona direito na primeira vez. Então, onomatopeia e alfabetização. Para quem não para quem não se lembra, o que é uma onomatopeia são esses sons que a gente faz em forma de escrita. Então, são sons da fala que representam coisas que acontecem na vida e que estão bastante presentes em gibis, por exemplo. Então, eu uso aí boom para explosão, bang para tiro, puff para algum tipo de explosão diferente, crash quando alguma coisa quebra e assim por diante. Para a gente começar, eu trouxe a definição de onomatopeia e eu vou falar uma coisa importantíssima sobre ela para que vocês entendam onde eu quero chegar. A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam, não são, eles imitam sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Então, é quase como se fosse aquela parte da sonoplastia da língua, né? Na qual a gente faz barulhinhos para poder representar coisas que acontecem na vida, né? Então eu vou fazer o shh para silêncio, o zzz para representar uma abelha, e daí isso pode facilitar para a fase da criança que está em desenvolvimento de lobo temporal, que é o lobo da audição. Essa criança, gente, é aquela criança em fase silábica, hipótese silábica, tão somente essa, e um pouquinho de silábica alfabética para alguns sons um pouco menos perceptíveis para ela, ideal para poder utilizar recursos, não metodologia, de onomatopeia. E eu vou comprovar cientificamente isso em seguida no vídeo. Eu fico empolgada, né, quando são coisas assim. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês viram que tem um cachorrinho, para que vocês entendam uma coisa importantíssima sobre onomatopeia. No Brasil, para a gente representar o som do cachorro, vai muito da questão cultural e da natureza da língua. Eu não sei se todos sabem, mas as línguas, os idiomas, de acordo aí com a linguística aplicada, tem um tipo de sonorização diferente, um tipo de estrutura diferente, que vai receber nomes aí de acordo com categorias linguísticas, tá? No português, quando a gente vai falar que um cachorro latiu, ou a gente quiser representar isso, a gente vai falar au au, né? Esse é o mais comum aí da gente ver em gibis. Se fosse no inglês, vocês vão reparar quem fez inglês, ou se vocês prestarem atenção em alguma coisa em inglês que tenha o som do cachorro, vai ser uf uf, que para nós não tem sentido, porque a nossa língua tem uma estrutura diferente do inglês. Ela não é tão sonora, e essa parte é importante em relação à onomatopeia. Então, no inglês, uf, uf. No espanhol, gente, é guau, guau. Então, eles ouvem o som do cachorro. Não é que o cachorro fale diferente, mas por causa da articulação sonora da língua espanhola, o guau, guau fica melhor para eles. Porque o G não vai ter um G tão sonoro quanto em português, que em português é guau, né? Lá é guau, guau. É quase como se não falasse o G por causa da articulação de linguagem do espanhol. E a gente tem aqui uma língua tonal, que é o tailandês, que o cachorro late hong hong. De novo, sim, vou ser repetitiva para aqueles que se incomodam, porque a gente precisa unir informações, sabe? Então a gente precisa repetir algumas informações para que fique bem claro.
dependendo da estrutura da língua, o som vai ser representado de forma diferente, tá? E vai ter maior ou menor importância a onomatopeia enquanto linguagem dentro do, ou enquanto recurso dentro da alfabetização do país. Cada língua, gente, vai ter suas características próprias, como eu falei. Dentro da classificação linguística, o português é uma língua quantitativa, porque a gente tem uma quantidade grande de fonemas para poder formar as palavras. Então, a gente tem aí uma. Se vocês repararem, quem escreve inglês vai reparar, ou quem lê inglês, vai reparar que os livros em inglês eles têm entre 60% e 70%, 60% ou 70% do tamanho original dos livros em português. Porque o inglês é uma língua sintética, ou seja, ela resume os sons da língua. O português não, ele amplia, né? Vejam que quando eu faço uma onomatopeia, eu estou reduzindo um som, né? Eu estou representando algo que aconteceu com redução de som. Não vai bater com o que a criança precisa criar no cérebro dela em relação à alfabetização em língua portuguesa. Então, as informações não batem, né? Você consegue estimular sim o som da letra, isso ok, estimulação de fonema por onomatopeia, mas não é base de alfabetização, ela é recurso, exatamente por isso. E vai ficar mais claro no próximo slide, essa questão da língua influenciando. Porque no inglês ela é utilizada não naturalmente, mas como um recurso para as crianças que não aprendem. Exatamente por o inglês ser uma língua sintética, então ele permite mais que a onomatopeia faça sentido no modo de alfabetização, porque vai atingir do mesmo modo a mesma parte cerebral da criança, né? Então vejam que no inglês a gente tem umas formações, aqui eu coloquei ó, o short A, short E, short I, short U. São os curtos, né? Sons curtos de A, E, I e U, tá? Vale dizer que pela sonoridade, o inglês tem 6 vogais, né? Porque o Y também é vogal, inclusive em português, embora a gente não utilize aí com as crianças. Mas vale ressaltar que no inglês as vogais têm em torno de 25 sons diferentes, todas elas, né? Então são 6 vogais, mas com tonalidades diferentes que vão formar aí 25 ou 26 sons, dependendo da região dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Então ali a gente tem o short A, então vejam que é uma formação muito tipo onomatopeica, né? Então cat, mat, ham, jam, pen, van, nap, tap, rag, tag. Então a gente vai indo aí quase como se fosse uma batida, né? Bed, red, mat, pet, set, pen, hand, leg, peg, web. Então a gente vai indo assim. Em português, a gente não ensina isso, porque a nossa língua não é sintética. Lá em inglês faz muito sentido você ensinar CVC words, que são palavras consoante, vogal, consoante. Em português nós não temos isso. A gente vai ter palavras iniciadas em, porque a nossa língua não é sintética, ela é quantitativa. Entende que não encaixa numa tupé enquanto método? Então a gente vai ter palavras começadas com A, palavras começadas com E, palavras começadas com I. No inglês, eles não têm essa formação de início de palavra, eles até trabalham enquanto consciência fonológica, para poder perceber o fonema mesmo. Mas em estruturação de método, eles não têm essa parte. Então, aí você pode perceber que não encaixa a questão da onomatopeia. Por quê? Um dos pré-requisitos da alfabetização em língua portuguesa é o repertório de palavras. Gente, isso vai influenciar depois na leitura, que eu vou falar daqui a pouco. Se a criança não tem esse repertório expandido na fase que o cérebro dela tá uau, tá assim todo elétrico para poder receber essas palavras, e em lugar disso eu estimular só com onomatopeias, ou em grande parte com onomatopeia, e não partir para essa expansão de palavras, e respeitar a natureza da língua portuguesa, eu vou criar um problema a longo prazo. A curto prazo, a onomatopeia vai dar certo, porque vai dar a impressão falsa, por sinal, que a criança realmente registrou aquele aprendizado. Na verdade, ela serve ali para estimular a consciência fonológica.
Como eu falei, é um mero recurso. Então, muito cuidado com os de onomatopeias na alfabetização. Eu também já usei, sim, como eu falei para vocês, como recurso, como eu usaria um mexe-mexe, como eu usaria letras móveis, como eu usaria uma cruzadinha, um caça-palavras, é só um recurso a mais, nada mais que isso. Pelo português ser quantitativo, tem uma estrutura que precisa de vocabulário. Por sua complexidade de sons, do ponto de vista de formação cerebral, tá? Porque a gente forma o cérebro da criança em alfabetização, não permite limitações. Eu até coloquei um menininho aí com OMG, que é Oh My God, né? Oh meu Deus em inglês, que também é uma onomatopeia ali, é uma abreviação que eles consideram como onomatopeica em inglês, tá? A alfabetização vai precisar de aumento de repertório, porque você precisa de qualidade de palavras que se referem a imagens, né? Então, nomear palavras para que você seja alfabetizado a longo prazo e não a curto prazo, tá? Nomear palavras, como eu falei, é cientificamente comprovado como pré-requisito para a alfabetização. E daí, se você tem dúvidas sobre isso, compre o IAR do Sérgio Leite e lá vai estar toda a explicação que você precisa. A fala precisa ser articulada e coerente. Para a fala ser articulada, eu preciso saber que eu tenho um abacaxi ou que eu tenho uma abelha e não um zzz. O zzz é para perceber o som. Então você fala isso no caso de a criança não estar percebendo. E daí você faz o som, olha, esse S tem o mesmo som do pneuzinho furando. Então, para a criança poder fazer associações. Como eu falei, isso consciência fonológica e percepção de articulação. Nada mais que isso. A fala precisa ser articulada e coerente, né? E falar e escrever são recursos comunicativos. Então, não dá para a criança ficar falando crash, zzz, au, au. Então, bateu, é, bateu o carro na colmeia, o cachorro saiu latindo. Crash, zzz, au, au. Entendeu? Não rola a coisa, não comunica. Onomatopeia não comunica. Ela só é um recurso para lobo temporal de som, estimulação. Ela precisa ser construída. Então, a gente vai construir de um modo mais robusto e não de um modo superficial, né, gente? A alfabetização precisa ser estruturada e confiável. Qual seria a base científica que comprova a eficácia da onomatopeia na alfabetização? E essa é a parte mais importante do vídeo, se vocês forem perguntar para mim. O que eu fiz? Que eu tive o trabalho de fazer? Eu fui lá no Google Scholar, que é onde tem os artigos científicos do Google, dispostos ali no arquivo do Google, e eu digitei onomatopeia, alfabetização. E daí, logicamente, os primeiros resultados são os mais relevantes e vão ficando cada vez menos relevantes. Eu li os 3 primeiros artigos, que são os 3 mais relevantes, e eu vou comprovar para vocês que não tem base científica a onomatopeia ser utilizada enquanto base de alfabetização. Olha o perigo. Então, não é comprovado, não tem prova nenhuma de que isso seja eficaz a longo prazo. O primeiro é esse simpósio AT 071. Eu li o artigo, ele é sobre aulas de ciências que fazem experiências. Se vocês quiserem, só digitar no Google Scholar alfabetização onomatopeia, vai aparecer os mesmos artigos, tá? Ele vai aparecer aí enquanto onomatopeia, esse pu e ar, porque uma criança em fase de alfabetização, ela faz um desenho de uma experiência e no desenho ela vai colocar essas onomatopeias. Então, essa é a única menção no trabalho todo da onomatopeia, né? Então, aparece aí na busca, porque a pessoa vai explicando a onomatopeia como significado do desenho da criança.
A gente tem esse segundo aí da história em quadrinhos, veja que está restrito a um gênero, então não é de alfabetização em si, né? É, na apropriação do sistema de escrita alfabética, mas ele vai falar sobre o uso da onomatopeia enquanto recurso comunicativo, que é a mesma coisa que vai acontecer no próximo, né? Do análise multimodal. Então, assim, é o uso enquanto recurso comunicativo na história em quadrinhos. Então, está restrito ao gênero textual. Ele vai auxiliar naturalmente a alfabetização, como eu falei, mas não é a base dela, em nenhum dos artigos. Então, não tem nada que comprove em pesquisa de campo que isso é eficaz na alfabetização. Então, é um perigo, perigo, gente, porque o professor não precisa de atalho, o professor precisa de capacitação científica. Afinal de contas, é muito grave um professor que utiliza atalho, uma vez que a gente está transformando o cérebro dessa criança, né? Não há base científica que comprove ou justifique o uso de modo estruturado da onomatopeia com eficácia, tá? Como todo recurso pedagógico, a gente vai ter aí vantagens e desvantagens. Então, como eu falei de coisas ruins até agora, eu vou falar das vantagens. Vai estimular naturalmente a consciência fonológica. Então, é um recurso bacana para você brincar com sons, para que isso estimule aí o lobo temporal, que é o do ouvido, né, onde a gente recebe o som. Isso é bem válido, porque você vai trazer mais informação para o cérebro em relação à parte auditiva, que é um sentido importante na alfabetização. Auxilia no desenvolvimento temporal, que é do lobo temporal para a alfabetização, e vai entrar como motivador de leitura. E nesse ponto, eu gostaria de lembrar que a gente tem 4 processos envolvidos na leitura, como eu explico, inclusive, no meu curso Processos da Leitura, que está lá em preço promocional de R$ 39,90. E você pode fazer o curso e começar a entender um pouco mais de leitura, que falta muito no Brasil, né? A gente fala muito de escrita e muito pouco de leitura. Então, aproveite a oportunidade. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link direto para vocês. Nessa questão da leitura, a gente passa por alguns processos que são reconhecimento, interpretação, fluência e motivação. Então, naturalmente, reconhecimento, a onomatopeia vai ajudar no reconhecimento auditivo, que é onde entra a consciência fonológica também, né? E na motivação. Então, ela ajuda, auxilia em 2 itens, reconhecimento e motivação. Porque na motivação você consegue ter um estímulo aí à consciência fonológica, que como resultado vai dar alguns recursos a mais para a leitura, não que leve à fluência. Porque, como eu falei, você precisa de repertório de vocabulário. E as desvantagens? Pode ser contraditório na estrutura de alfabetização no cérebro. Então, pode ser que o cérebro entre em conflito dependendo da estimulação. Se ela for muito base, em vez de superficial, que é a função da onomatopeia, em uma língua quantitativa como o português, pode ser bastante contraditório e prejudicar aí, a longo prazo o cérebro. A curto prazo, como eu falei, dá a impressão falsa de que está tudo certo, né? Vai restringir o vocabulário da criança, então o tempo que você poderia investir ampliando o repertório, você gasta, às vezes inutilmente, fazendo aí uma estimulação temporal absurda, que não tem tanta necessidade, porque a gente precisa também levar em consideração outros sentidos da criança, não apenas o auditivo. Promete resultados que são de curto prazo. É uma fórmula mágica e lúdica. Então, é para aquele professor bem rasinho, né? Que ainda acredita em Papai Noel, digamos assim. Aquele professor que não tem, infelizmente, formação suficiente, porque nosso sistema de ensino não permite, não é culpa dele, é culpa do sistema, desde sempre, não é de agora, que vai acreditar em tudo que as pessoas falam que dá certo, né? Então, é aquele que ainda não tem aquela régua de qualidade, né? Aquele que ele estuda Piaget, mas ele vai lá e compra um miojo, porque ele precisa de uma coisa para fazer na hora. Ele não pensa a longo prazo, que é o que deveria ser feito aí, para resolver o problema de alfabetização no Brasil.
Enquanto tivermos professores que usam atalho, a alfabetização não vai ser resolvida, porque vai dar a falsa impressão de que funcionou. E daí lúdico, né? Porque é tão infantil quanto a criança usar isso, né? Não fixa conhecimento e vai ficar descontextualizado num campo de idioma quantitativo, diferentemente dos sintéticos, né? Até mesmo os tonais, gente, que são as línguas aí orientais, eles não utilizam essa questão de onomatopeia como recurso de base, tá? Vai depender do tipo de língua, como eu falei para vocês. E para terminar, como que eu vou usar então essa onomatopeia? Os maiores resultados vão ser durante as fases silábica e silábica alfabética, como complemento ou consciência de som, nunca como base, né? E para os pré-silábicos, a gente vai ter um aumento da consciência fonológica. Então, isso ajuda, assim, a longo prazo, né? Porque você estimula o pré-silábico para quando ele estiver silábico, ele lembrar daquilo. E vai ser mais significativo nessa questão aí. Então, no pré-silábico eu vou utilizar, mas não vai ser meu foco. Eu vou utilizar em momentos isolados. E para os alfabéticos, vai ser como complemento de comunicação sonora escrita. Então, vai ser como complemento até para ele utilizar numa história em quadrinhos, para ele poder ler com maior precisão os gibis. Então, para isso, a gente usa aí a onomatopeia. Vejam que não encaixa em todas as hipóteses, por isso que não pode ser estruturado. Só pode ser estruturado quando ele dá conta de vários aspectos da alfabetização. Como não tem comprovação científica, não dá conta, portanto, eu não utilizo como base, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha alertado aí para uma questão que até tem livros atualmente sobre isso, que é bastante perigoso. Lembrando que atualmente os livros, a maioria deles não passam por curadoria, que seria um limite aí da questão científica para. Por isso que a pedagogia é isso, né, gente? Desvalorizada. Qualquer um faz livro de pedagogia hoje em dia. Então, assim, se você pagando, você pode fazer. E daí isso é bastante perigoso, porque às vezes a pessoa se torna um influenciador, faz livro e você acredita piamente que aquilo realmente dá certo. Antes de acreditar em qualquer coisa, vai lá no Google Scholar, igual eu faço, dá uma olhadinha se tem alguma base científica antes de utilizar, porque, como eu falei, a sua responsabilidade enquanto alfabetizador é gigantesca, porque a gente pega uma parte inteira do cérebro e refaz, que se chama reciclagem neuronal, né? Então, se o professor não conhece o cérebro, como ele vai fazer para poder ensinar a criança, né? Não tem nenhum sentido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa aula para vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro.